Turismo da Hospitalidade pela Universidade de Caxias do Sul, líder do grupo de ensino, pesquisa e extensão Labor Movens, Condições de Trabalho no Turismo, membro do grupo de estudos e pesquisas para o trabalho, pesquisadora da AlphaSud, membro da Alliance on Training and Research Social and Fair Tools, membro da Global Hospitality Research Alliance. Ângela hoje vai apresentar um trabalho sobre o turismo de cruzeiros e as condições de trabalho ali. Ângela, muito obrigado. De nada. Me voy a hablar despacio, pero si quieren hacer contestar algo, me voy a hacer pequenos intervalos para hablar y conversar con vosotros. Bueno, muito obrigada pelo convite feito a mim, em nome da Sandra. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás, por redes sociais, e finalmente agora consegui, então, estar nesse grupo de pesquisa junto à Universidade da República do Uruguai. Esse tema de pesquisa do turismo de cruzeiros foi um produto da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2021. Então, eu tive de atualizar alguns dados mais recentes, inclusive desse ano mesmo, para apresentar hoje para vocês. E como já fui apresentada, então eu sou professora na Universidade de Brasília e pertenço ao AlphaSud. Aqui a gente está com o nosso coordenador, meu chefe, Ernest Canhada, e também sou líder do grupo de pesquisa Labor Movens. Como a Sandra comentou, eu estou de licença maternidade, então a qualquer momento o meu bebezinho pode vir aqui porque ele precisa mamar. Bom, como é que começou essa pesquisa, né? Em 2014, então há mais de 10 anos, né, há 11 anos, eu tive acesso a essa primeira reportagem de uma ONG brasileira chamada Repórter Brasil. E o título da reportagem era Tripulantes resgatados da escravidão em cruzeiro de luxo relatam rotina de assédios e sobrecarga. Eu fiquei, evidentemente, chocada com a notícia, e como qualquer um estaria, e também fiquei pensando o que poderia se caracterizar esse trabalho escravo dentro do navio, porque essa ainda é uma discussão que até hoje se faz em relação ao conceito de escravidão, né? Porque ele tem uma grande diferença de país para país. O que se caracterizaria o trabalho escravo contemporâneo? É claro que há uma normativa internacional para dizer o que é trabalho escravo, mas há uma diferenciação nas legislações de cada país. Bem, então, a partir daí eu comecei a fazer a investigação. Então, a gente já tem aí quase 10 anos de investigação que resultou nesse trabalho, nesse relatório publicado pela AlphaSud, que tem versões em inglês e em espanhol. Depois, se o Ernest puder compartilhar aqui para mim, junto aos comentários, a versão em espanhol, para vocês terem acesso, que é basicamente um recorte da tese, porque a tese é mais completa, porque a tese eu falo também sobre a questão da Covid, né, ali em 2020, 2021, quando os navios pararam. Eu falo também sobre a questão das entrevistas que foram realizadas com os tripulantes, e aqui nesse relatório não tem essa parte. Mas a parte principal, digamos, de referências bibliográficas está publicado, então todos podem acessar. Essa minha
essas minhas pesquisas, né, no mundo acadêmico me projetaram, de certa forma, para o mundo político. Então, ao mesmo tempo em que eu fazia a pesquisa, estava sendo dialogado, né, debatido dentro da Câmara dos Deputados e no Senado Federal aqui do Brasil, a aprovação da lei da Convenção do Trabalho Marítimo Internacional para referendar aqui no Brasil. Eu não tenho certeza, mas é quase certa que o Uruguai já havia referendado essa Convenção do Trabalho Marítimo. Essa Convenção do Trabalho Marítimo é do ano de 2006, né? E ela dá parâmetros mínimos para... Eu vou falar melhor sobre ela mais adiante, mas ela dá parâmetros mínimos de condições de trabalho para os tripulantes. Porque o que acontecia é que cada país queria legislar de uma forma. Então, um navio, como ele é itinerante, ele não podia ficar mudando as regras a cada local que ele estava. Então, imagine, por exemplo, num roteiro da América do Sul, né, que passa por Brasil, Uruguai e Argentina, esse navio. Então, ele não poderia ficar mudando a legislação, as regras internas do navio em função do território. E aí, o que foi feito? Foi feita essa normalização. Então, é um padrão internacional da Convenção do Trabalho Marítimo, né, que é a Maritime Labour Convention, de 2006, para aplicar dentro do âmbito do cruzeiro. Quer dizer, não só dos cruzeiros, né? Na verdade, de toda a marinha. Inclusive, saiu uma pesquisa recente, agora de 2025, da CLIA, que mostra que os cruzeiros compõem apenas 1% do total da frota marítima, né, internacional. Então, quer dizer que é muito pequenininho, né, a composição dos cruzeiros frente à quantidade de navios da frota da Marinha Mercante. Então, essa imagem aqui é da minha participação no Senado Federal, numa audiência pública, em que se discutia a questão das condições de trabalho, especialmente pensando nisso à época da aprovação. Aqui no Brasil foi aprovada em 2022, se não me falha a memória. Quando eu digo aprovada, na verdade foi referendada, né? Então, o Brasil assina uma convenção internacional, então passa a valer também essa convenção aqui em território brasileiro. Essa aqui é a pesquisa que eu falei para vocês, que saiu agora em janeiro, da CLIA, e aí mostra dados mais recentes, né? Embora esteja se referindo a dados de 2023, ele foi publicado agora em 2025, falando sobre os impactos, sobre os empregos, né? A quantidade de empregos, então mais de 1,5 milhão de empregos gerados, e a quantidade em salários, mais de 56 bilhões de dólares, né, em salários. E a contribuição no PIB internacional, né, mais de 85 bilhões de dólares no PIB internacional. Ocorre que eu, sempre que li esses números, eu lia com certo porém, uma certa preocupação, porque eu vi esses números que, claro, que entusiasmam a gente, mas de certa forma eles não dizem muito, né? São números frios, são estatísticas frias, né? Tem uma grande economista brasileira que faleceu, inclusive, recentemente, faleceu há 2 anos atrás, que é a Maria da Conceição Tavares, e inclusive bastante atuante na América do Sul, né? E ela dizia assim que que PIB, número de PIB não diz nada para a gente, né? Porque seres humanos não comem PIB, seres humanos têm fome de comida. Então, ela falava isso para dizer o que um PIB, né, um produto interno bruto, vai significar na prática para a população, né? Não só em termos de números da riqueza nacional. E, além do PIB, também tem a questão dos empregos, ou seja, essa quantidade de emprego gerada, eles também não nos dizem nada, porque são números frios, ou seja,
são gerados empregos, mas a que condições? Qual é a qualidade de trabalho que está sendo empregada esses cruzeiristas? Aqui tem dados específicos da economia do Brasil, né, aplicado dos navios, que se aplica na questão do Brasil. Então, também são números que as pessoas ficam entusiasmadas. Há um uso, inclusive, político disso. Há um apelo político, principalmente de algumas capitais nordestinas, que querem receber os navios de cruzeiro, que ainda não tem porto, então os navios precisam ficar fora, né, ancorados e sem atracarem nas margens ali do território brasileiro, mas são números que, claro, que nos deixam entusiasmados. Mas a verdade é o que está por trás desses números, né? Então, é a partir disso que eu inicio essa investigação. Pensar o que está por trás desses números da economia, que move a economia dos cruzeiros. Então, primeiro eu comecei estudando a composição da força de trabalho. Muitos autores já vinham dizendo, né, isso há cerca de 20 anos, pelo menos aqui nesse século, no século XXI, que seriam, então, mini Nações Unidas, essa composição da força de trabalho bastante diversa, com mais de 80 nacionalidades representadas no navio de cruzeiro. Mas o que importa dizer, nessa diversa composição que a gente já imagina, né? Mesmo quem nunca tenha frequentado um navio, já imagina essa diversidade, o que importa dizer é que as nacionalidades não são representadas conforme as categorias de maneira equânime, as categorias dispostas no navio dessa hierarquia. O que eu quero dizer com isso? Que vai ser representado no navio uma divisão internacional do trabalho, assim como a gente vê no mundo, ou seja, o cruzeiro ele vai ser um microcosmo, que eu chamo, né? Um microcosmo dessa divisão internacional do trabalho, de maneira que as categorias mais elevadas, né, dos oficiais, permanecem sendo ocupadas por estadunidenses ou europeus, de nacionalidades europeias. E os chamados do sul global, né, então eles estão sempre nas categorias de menor prestígio, né? São os crew members, sobre os quais eu vou falar adiante. Mas o que chama atenção é exatamente a composição asiática, né? A Ásia compõe aí quase 40%, sendo as Filipinas o país com mais representatividade, tem uma tradição marítima, né, de trabalho marítimo já secular. E, além de uma tradição de trabalho marítimo, também tem uma tradição que é de exploração também, né? Então, são trabalhos que estão vinculados, né, a grande maioria desses trabalhadores imigrantes que migram para a Europa, que migram para os Estados Unidos em busca de trabalho, normalmente de baixa qualificação. Então, é uma verdade que a gente vê também reproduzida junto ao navio. Um segundo, gente, eu vou precisar parar que alguém está chorando. Desculpa, perdão. Voltando. Em relação, então, ao perfil, majoritariamente, então, uma composição da força de trabalho masculina, né? 80% são homens e, basicamente, 20% de mulheres. Então, é uma força de trabalho majoritariamente masculina,
principalmente por se tratar de trabalho marítimo. Mas, na verdade, o que vai acontecer é uma diferenciação daquilo que se ocorre em terra. Porque quando a gente associa o trabalho da hotelaria e da alimentação, né, em terra, a gente associa com o trabalho feminino, que é majoritariamente ocupado, né, por mulheres, como camareiras, trabalha na cozinha, etc. E tanto que, pelo menos no Brasil, a gente, na língua portuguesa, eu quero dizer, a gente costumou chamar a palavra camareira flexionada para o gênero feminino, né? Camareira. A gente pouco ouve falar a palavra camareiro, né? Flexionado para o masculino. No navio, ao contrário, né? No navio, majoritariamente, a composição é de homens, então a gente chama esses de camareiros. Isso tanto para os camareiros de mesa, né, que para a gente são os garçons, como para os camareiros dos pisos, né, das habitações. Então, essa basicamente é a composição dessas hierarquias, e aqui, como eu havia dito, a grande maioria, a ampla maioria de 60%, com crew member, que são esses cargos de baixa qualificação e com maior número de atribuições. Aqui a gente tem um organograma funcional, eu não vou passar por ele, porque eu acho que essas questões não são tão importantes para quando a gente fala de condições de trabalho, e eu sei que o tempo é escasso. Vamos para o que é principal, né? Que é o debate que mais é preocupante quando a gente fala de trabalho, a questão da legislação. Como eu havia dito, a gente tá falando de um espaço que é uma empresa. Um navio de cruzeiro não deixa de ser uma empresa como qualquer outra. O que essa empresa tem de diferente de uma empresa de um hotel aqui, por exemplo, aqui no Brasil, aqui na cidade onde eu moro? É que ele não é fixo no território, ele está em constante deslocamento. Então, a discussão é sobre a legislação, e não só a trabalhista, legislação de diversas temáticas, com o que se aplicaria, que país que ele vai responder. Então, existe essa Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, que vai dizer que todo Estado deve exercer de modo efetivo a sua jurisdição e seu controle em questões administrativas, técnicas e sociais. Mas antes disso, antes disso, décadas antes, na década de 20, o Código de Bustamante, ou a chamada Lei do Pavilhão, ou ainda a Lei da Bandeira, também é chamado assim, no artigo 274, vai dizer que a nacionalidade do navio se prova pela patente de navegação na certidão de registro. Ora, se a gente tem uma convenção tanto interamericana como internacional dizendo sobre a patente do navio tem que ser vinculada ao país em que ele foi registrado, então a gente abre uma brecha legal para quê? Para registrar no país que mais vai interessar a empresa. É daí que vem a lógica do que é chamado, né, das bandeiras por conveniência. Bandeiras por conveniência. Por quê? Eu vou registrar meu navio, essa minha empresa, né? Eu pensando aqui como empresário, CEO dessa empresa, eu vou registrá-lo aonde me é mais vantajoso, considerando que essa é uma empresa itinerante, não está localizada fixa num território. E aí, abrindo essa brecha legal, desculpe. E aí é que vem, então, a esse conceito, né, de bandeira de conveniência. E aí é o que eu venho falar agora nessa apresentação. Então, se eu estou fazendo essa brecha legal internacional, ou seja, registrem onde vocês acharem possível, sem qualquer vínculo com o território, ou seja,
Então, a gente tem empresários nos Estados Unidos, a gente tem empresários na Noruega, empresários na Itália, né? Empresários, digo, onde a bandeira nasceu e onde tem o CEO que controla as questões financeiras, mas com um navio que é registrado em país que nada tem relação com aquele país, principalmente Bahamas, Panamá, né, e Malta. E aí a gente vai ver que esses custos trabalhistas nesses países são infinitamente menores do que esses outros países que eu citei, né, principalmente europeus, que já passaram por todo um processo de conquistas, né, de direitos vinculados ao estado de bem-estar social. São conquistas mínimas, né, não são nada exorbitantes, mas são conquistas mínimas que não são verificadas nesses países. E por isso, então, esses custos trabalhistas são tão reduzidos nesses países. A gente chega, então, a um determinado ponto, vejam, historicamente, né, a história da navegação é antiquíssima, e aqui eu não vou tratar sobre a história da navegação, mas pelo menos nos últimos 100 anos, e aí principalmente, vamos falar aí dos últimos 50 anos, que a gente tem uma globalização massiva, então, considerando aí essa reestruturação produtiva, com empresários europeus, empresários estadunidenses, atuando com empresas aqui no chamado Sul Global, Brasil, Uruguai, enfim, América do Sul, África e Ásia, com essa globalização, né, e com essa exploração maior da nossa força de trabalho, a gente vai chegar a um ponto insustentável, que é um ponto insustentável de exploração do trabalho, né, em pleno século XXI, sem que os países olhem para essa situação, ou sem que até a própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, olhe para essa situação de maneira que olhe de maneira preocupante. Ou seja, temos situações dentro de navios, quer seja navio de passageiro ou navio de carga, mas que está acontecendo com exploração do trabalho que não se via no século XIX. Ou seja, que está acontecendo? Então, chegou um ponto insustentável que foi aprovado, então, né, depois de muitas discussões junto à Organização Internacional do Trabalho, a Convenção do Trabalho Marítimo, que estabelece condições mínimas para o trabalho decente. Ela traz benefícios para o trabalhador marítimo através de condições mínimas de trabalho e para o empregador marítimo, em razão de segurança jurídica. Segurança jurídica é por aquele motivo que eu falei, assim, o empresário ele não pode também, em cada país, respeitar uma legislação diferente, e aí está sempre sujeito a fiscalizações que modificariam de um dia para a noite, né? Pensando aí, por exemplo, o caso da Europa, ou o caso ai, meu Deus, me fugiu, o Caribe, que passam de país em país diariamente trocando as legislações. Então, isso seria impraticável. Essa segurança jurídica é para a aplicação dessa Convenção Internacional Marítima dentro do navio. Porém, aí a gente tem de fazer a crítica, né? Que, na verdade, o que se entendeu por condições mínimas de trabalho são extremamente tolerantes. Então, o que vem a ser, né? Esses limites de horas de trabalho ou de descanso devem ser fixados. O máximo de horas não deverá ultrapassar 14 horas em cada período de 24. 72 em cada período de 7. Então, veja, são regramentos que não se verifica, inclusive em países do Oriente Médio, onde tem as maiores jornadas de trabalho do mundo, né? Inclusive condenadas pela Organização Internacional do Trabalho. Então, essa convenção ela vai normalizar, mas ela acabou normalizando a régua, né? Trazendo a régua para baixo.
E aí é sobre isso que eu falo, então, nesse relatório que o Ernest compartilhou aí com vocês, né? Que isso me parece ser, portanto, o principal critério, a manifestação que caracteriza a exploração do trabalho e que as condições de trabalho são ruins. Veja, aqui a gente não está falando de meio ambiente de trabalho, a gente não está falando aqui da qualidade das camas ou da qualidade da comida, que também são questionáveis, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de uma questão que é muito cara para quem estuda o capitalismo a partir do ponto de vista marxista, que é uma questão de exploração da mão de obra através da extração de mais valor. Quando a gente está falando tanto de aumento de mais-valia relativa quanto mais-valia absoluta, né? A gente está falando basicamente de prolongamento e intensificação das jornadas de trabalho. Então, eu até comentei com a Sandra, né? Sandra, eu utilizo base teórica marxista, tem algum problema? Aí ela, não, você ainda está convidada. Bom, então tá bom. E sei que o grupo de pesquisa de vocês é de economia, né? Então, economia, administração e turismo, e sei que há diferentes olhares para diferentes teorias, teoria neoclássica, enfim. E aí, pensando a partir de um ponto de vista heterodoxo da economia, que é a qual eu me filio, então a gente tem essa crítica em relação à exploração do mais-valor. A extração do mais-valor é dada justamente pelo prolongamento e intensificação das jornadas. E isso me parece ser, dentro dos cruzeiros, algo quase totalmente unânime na literatura e na prática no mundo empírico com quem a gente dialoga. Então, na teoria, no mundo acadêmico, são muitos os pesquisadores que vão falar sobre esse prolongamento das jornadas, né? Jornadas superior a 10 horas, podendo chegar a 14, 16 horas ou mesmo 17. Nas pesquisas que eu fiz também, eram trabalhos de, em média, 10,8 horas por dia e 6,3 dias por semana. Basicamente 7 dias, porque como é uma média, acabou pegando alguns trabalhadores que estão numa patente superior e que trabalham 6 dias por semana. Por isso que ficou 6,3. Mas a verdade é que a grande maioria trabalha 7 dias por semana sem folga semanal. Além disso, a gente está falando também de um aumento da própria intensificação das jornadas de trabalho. E como que a gente conseguiu refletir sobre a intensificação de jornada? Como a gente conseguiu chegar nesses dados a partir de um ponto de vista marxista da extração do mais-valor relativo? Eu sei que a maioria talvez não seja teórico marxista, mas dentro dessa perspectiva, a mais-valia relativa ela é conseguida através justamente do aumento da produtividade do trabalhador. À medida que você tem, então, um limite das jornadas, ou você tem uma intensificação na tecnologia que faz aumentar essa produtividade, isso vai fazer, então, extrair mais valor, isso vai fazer também explorar mais o trabalho. Então, qual que é o resultado disso na prática do ponto de vista dos navios? A gente tem cada vez navios maiores, mega cruzeiros, né? Navios muito grandes. E se a gente for comparar a quantidade de passageiros, né, ao longo dos anos que foram aumentando, a gente não está falando dos navios iates de luxo que são reduzidos, mas a gente está falando desses mega cruzeiros. A quantidade de passageiros vão aumentando, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tem navio de 6.000 passageiros, né, uma coisa maluca. Só que a quantidade de tripulantes não aumentou proporcionalmente. Então, se a gente fizer uma regra básica aí, uma divisão, uma fração básica, né, dessa relação passageiro-tripulante, a gente vai chegar em números cada vez maiores, esse resultado dessa equação a números cada vez maiores. O que isso significa na prática? Na prática é que cada trabalhador está trabalhando mais, porque ele precisa atender mais, ele precisa atender mais mesas, ele precisa limpar mais cabines, ele precisa lavar mais lençóis e assim por diante.
né? Então, a gente não teve um aumento proporcional da quantidade de passageiros, de tripulação em relação ao aumento da quantidade de passageiros. É daí que eu chego na tese sobre a intensificação das jornadas. Sem contar outros mecanismos, né, que também faz aumentar a intensificação das jornadas. Por exemplo, o controle dos trabalhadores através de câmeras de vigilância, etc. Mas são manifestações acessórias, né? A grande nó da questão aqui é justamente esse, a quantidade de trabalho, né, que é assumida, né, essa carga de trabalho que é assumida ao longo do tempo, que vem aumentando ao invés de diminuir. E aí, para finalizar, né, porque eu sei que meu tempo acabou, eu tinha combinado de ser meia hora, eu queria apresentar rapidamente essa pesquisa da professora Ellen com alunos dela, orientandos dela, que saiu agora em fevereiro de 2025, e é uma pesquisa que acaba confirmando tudo isso que eu já apresentei para vocês. A professora Ellen, ela é uma histórica, digo, a autora assim, que mais é referenciada internacionalmente em termos de trabalho marítimo, não necessariamente de cruzeiros, mas de todo o trabalho marítimo. Ela tem apenas um livro traduzido para o português pela editora Unicamp, não sei em relação ao espanhol, mas ela tem vasta publicação em inglês, né, sobre as condições de trabalho. Ela é uma antropóloga, inclusive ela já embarcou em navios por muitos e muitos anos, fazendo suas pesquisas etnográficas dentro do navio, né? Agora ela já não faz mais isso em função da idade, mas ela continua desenvolvendo pesquisas, orientando pesquisas nessa área, a professora Ellen. E aí ela vai chegar nesses dados que eu já comentei com vocês, que são bastante parecidos, ou enfim, ou às vezes até piores dos que eu já apresentei. Aqui nas entrevistas, né, ela vai dizer: a gente não tem nenhum day off, que é nenhum dia de folga. Todo dia é uma segunda para a gente. Né? Então, vai falando que não há esse descanso, são 7 dias por semana. Aqui eu chego ao trabalho às 5 horas da manhã, eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, essa é a minha rotina, enfim. Aqui nós estamos tão cansados, eles ficam bastante cansados durante o dia do embarque, né, o Embarkation Day, porque é o dia que entra e sai passageiros. Então, eu não apresentei aqui em função do tempo, mas há alguns elementos que fazem piorar o prolongamento das jornadas. Um deles são cruzeiros, mini cruzeiros, que são aqueles de rotas mais curtas, de 4, 5 dias. Aqui no Brasil tem bastante, né? Então, por exemplo, sai do Rio de Janeiro e vai para Salvador, e em 2 dias, 3 dias, estou exagerando um pouco, mas acho que 4 dias você já acaba um cruzeiro. Claro, isso vem no sentido de popularizar, porque eles são mais baratos, então você tem um maior acesso da população em geral para esse tipo de viagem. Ao mesmo tempo, do ponto de vista de trabalho, esses tipos de mini cruzeiros, mini rotas, acabam intensificando as jornadas, porque são o que eles chamam desse Embarkation Day, é o dia que sai passageiro e entra passageiro novo. Então, eles precisam limpar tudo, né, dar conta de fazer toda a limpeza das cabines, que é uma limpeza muito mais profunda, né, mais do que do dia a dia, quando os passageiros já estão embarcados. E, além disso, esses mesmos trabalhadores que fazem a limpeza também são os responsáveis por pegar as malas no porto e levar até os andares, e assim o contrário, pegar as malas que estão nos andares e descer para o porto. Todo esse trabalho, não há trabalhadores para isso, são os próprios camareiros que fazem. Então, veja como há um acúmulo, uma carga de trabalho bem acentuada. Aqui é uma tabela que ela apresentou
que eu achei bastante interessante comparando, né, a questão das jornadas de trabalho e o período de horas dormidas, né, por dia, a cada 24, 48 horas, em relação aos navios de carga, os navios de cruzeiros, navios de passageiros. Então, veja que a ampla maioria aqui, né, de 50% no caso dos cruzeiros, trabalham de 11 a 15 horas. É uma jornada diária excessiva, considerando aquilo que a gente tinha, a gente já vinha investigando sobre a jornada média trabalhada numa legislação num futuro utópico, né? As jornadas teriam 6 horas diárias e a gente trabalharia 4 por 3. 4 dias por semana e descansaria 3, né? E, enfim, finalmente, então, eu concluo a minha apresentação e fico à disposição para questionamentos, e concluo com uma frase do David Harvey, que eu gosto muito, sobre a qual eu tentei fazer ser explicada na prática nos navios de cruzeiro, que é a seguinte: é o domínio do tempo de trabalho dos outros que dá aos capitalistas o poder inicial de se apropriar dos lucros. Uma frase de 1993 do livro A Condição Pós-Moderna. Eu fico à disposição através de e-mail, enfim, Instagram e WhatsApp. Muito obrigada. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Muy buena la presentación que nos abres digamos, esta realidad específica, ¿no? De la industria de cruceros. Yo les olvidé contarles al comienzo que la razón también por la que conocimos a Ángela, porque los impactos de de la industria de cruceros es una línea de trabajo que iniciamos por allá como en 2008 y la habíamos como hasta 2013, 14, estuvimos haciendo algunos trabajos, luego la pausamos y la retomamos hace poco. Entonces, y ahí recordé porque cuando yo contacté a Ángela, que de hecho estaba en otra universidad, bueno, Ángela, me acuerdo que estabas ahí con el doctorado y unos temas también familiares y habíamos como perdido el contacto, pero bueno, cuando dije, bueno, ahora que estamos retomando esta línea, qué bueno tener esa visión tuya, porque nosotros hemos hablado en los trabajos que hemos hecho y ahora estamos actualizando, por ejemplo, la revisión hablando sobre los distintos impactos y claro, hay poco a nivel, digamos, social, porque esto de lo que pasa con los trabajadores entra dentro de los impactos sociales, así como la percepción de los residentes. Y la verdad es que se sabe poco porque pocas personas, no es fácil tampoco, ¿cierto, Ángela? Nosotros hemos leído los trabajos de Rose Klein, el sociólogo canadiense, que te cuento que le escribimos, lo que Gabriel le escribió, que Gabriel ahora creo que se desconectó. Ah, no, ahí está. Intentamos invitarlo, pero parece que está retirado. Porque bueno, tú sabes que él es uno de los que se embarcó, o sea, tomó Sim, más de sim, 300 cruceros para observar, ¿no? Porque sim. ya no lo quieren, obviamente ya no lo quieren. Llegó un punto en que no lo Mas dejaban subir a ningún nos barco. últimos anos da vida dele, da vida, não, ele não faleceu. Nos últimos Desde- anos da vida, na vida profissional, ele focou na questão ambiental, né? Das Exacto. questões dos impactos no mar, no oceano. Então, tem bastante pesquisa sobre isso. Sí, él ha sido como inspirador para nosotros, porque creo que cuando uno se mete en el tema hay que empezar leyéndolo a él, porque él es el que como a nosotros por lo menos, fue como que el que nos mostró ese gran panorama. Y acá veo, bueno, veo a Mariciana, que no los había visto al comienzo, qué bueno que estén por ahí. Facundo, no sé si es el mismo Facundo, si es el compañero No, no, es Mariciana. otro. Este es Facundo Ah, es estudiante otro y otro Facundo. es el otro Facundo. Ah, bien, bien. Porque bueno, con ellos hemos tratado también de mirar el tema de condiciones laborales, pero de los trabajadores acá en Uruguay del sector hotelero y gastronómico, que veo que también está Oscar conectado. Aquí tenemos
a Oscar, que es un delegado del Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, Ángela, que seguro que cuando vio este tema de condiciones laborales le entusiasmó participar. Entonces, que vengas y nos hagas foco en lo que pasa con los cruceros. O sea, te estoy muy agradecida porque no, como te decía, no hay muchos trabajos, menos de lo que pasa, tampoco no sabemos nada de lo que pasa aquí en América Latina. Y la invitación justamente con esto de retomar la línea y hace poco hicimos una presentación por fuera, es como para invitar a más colegas a que se involucren, ¿no? En esto porque hay muchas aristas para estudiar. Gabriel te va a hacer, no sé, sin comentario, una pregunta. Adelante, Gabriel. Ahí estoy. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno. Ángela, a mí me gustaría si puedes comentar sobre dos puntos. Uno es cómo influyen las banderas de conveniencia en la relación laboral que tienen los trabajadores de los cruceros y en particular si se sabe algo del nivel de sindicalización y si la bandera de conveniencia influye en la sindicalización de los trabajadores. ¿Se me escuchó? Sí, sí. ¿Contesto ahora? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Ahora o nunca? Obrigada, Gabriel. Bom, bandeira de conveniência e sindicalização. E a Sandra comentou que há algum representante sindical aqui também, muito interessante a gente pensar e conversar sobre isso. Recentemente, alguém me perguntou a mesma coisa, algo parecido, para um jornal que o Ernest fez a intermediação, é um jornal acho que das Ilhas Baleares, né, Ernest? E ele perguntou, o jornalista, o periodista, perguntou também sobre a questão da sindicalização, que é algo que sempre é um gargalo, é uma dificuldade para a gente pensar. Então, eu vou estruturar aqui a resposta. Primeiro, como eu havia dito, as bandeiras de conveniência, mesmo após a aprovação da Convenção do Trabalho Marítimo, a Maritime Labour Convention, elas continuam vigorando. Então, elas continuam sendo ainda muito fortes. É como se não houvesse tido essa Convenção Internacional do Trabalho, né? Então, há essas bandeiras de conveniência. Aí vamos citar especialmente, né, Bahamas, Panamá e Malta são as principais bandeiras. Elas continuam influenciando muito ainda as condições de trabalho, de tal forma que por esse regramento, dessas legislações trabalhistas desses países, não há necessidade de pagamento de vários benefícios, como pagamento de férias remuneradas, pagamento de fundo de garantia para quando seguro-desemprego. Então, o processo de admissão e demissão não é contratual no trabalho, ou seja, é como é um trabalho em terra, né? Aqui, se você for despedido, aqui, e imagino que seja uma legislação quase que internacional isso, em vários países ocorre isso, você é despedido, você recebe algum valor pelo fato de ter sido despedido sem justa causa. Por nessas legislações trabalhistas que um autor vai chamar virtualmente inexistentes, ou seja, não há legislação trabalhista, não há legislação sobre a questão das demissões. E o que isso significa? Que esse trabalhador ele trabalha por 6 meses o contrato de trabalho, findado o contrato, acabou a relação. Se você vai ser chamado posteriormente para embarcar novamente como trabalhador, bom, aí é uma outra conversa. Mas não há vínculo nesse período em que você está desembarcado. De maneira que, por isso, você não recebe
período de férias, você está descansando na tua casa, mas você não está recebendo por isso no período desembarcado. É tanto que quando a gente conversa com os trabalhadores, eles dizem, não, mas eu não quero ficar desembarcado, eu quero trabalhar. Claro, porque trabalhando é quando eles recebem. Eles não podem ficar descansando, né, de férias, com a família ou fazendo qualquer outra coisa da vida e recebendo por isso. Bem, então, esse só dando um exemplo, tá? Um exemplo de algo que a bandeira de conveniência impacta. Ou seja, não há benefícios trabalhistas praticamente nenhum. E aí a gente vai contar com quase que a benevolência de cada empresa. Cada empresa vai ter normativas diferentes. Algumas empresas, por exemplo, beneficiam o trabalhador depois de 6 meses trabalhado, ele convida a família para embarcar. Então, são pequenos benefícios, a família, digo, para usufruir do navio de cruzeiro como um turista passageiro. Então, são pequenos, eu nem chamo isso de benefício, mas são pequenos presentinhos, né, que são dados no sentido e não, as empresas não são obrigadas a isso, mas para mostrar o mínimo de responsabilidade social, digamos assim, entre aspas. Em relação à sindicalização, esse é um problema sério. Como eu comentei ali bem no início, apenas 1% do total da frota marítima é composta por cruzeiros marítimos, ou seja, 99% é da Marinha Mercante. Então, a Federação Internacional dos Trabalhadores chama ITF. Inclusive, a ITF da América do Sul fica no Uruguai, a sede dela, o representante dela. A ITF da América do Sul, aliás, a ITF internacional, ela não representa, portanto, os trabalhadores de cruzeiro. Talvez por uma questão que seria necessário fazer um esforço por parte da própria federação, mas também tem uma questão problemática aí, que é a quantidade de representantes, ou seja, 1% da frota que é composta por cruzeiristas. Então, essa é a primeira coisa em relação a contingente de representantes. A segunda coisa é que a própria Convenção de Trabalho Marítimo ela é totalmente passa largo, passa quase despercebido a questão da organização dos trabalhadores. Eu não estou chamando nem de sindicalização, mas qualquer tipo de associação, qualquer tipo de organização já é considerado como motim ou como algo que vai prejudicar a segurança do navio. Então, por conta disso, há uma série de restrições, pensando aí na questão da segurança do navio, há uma série de restrições para a organização dos trabalhadores marítimos embarcados. Inclusive, eles não podem, por exemplo, de acordo com a lei, fazer greve. Não é possível fazer greve dentro do navio. Então, várias dessas situações estão previstas na Convenção Internacional do Trabalho Marítimo, mas alegando uma pseudo-segurança do navio, segurança dos passageiros, não se dá o direito aos trabalhadores de se associarem, de se organizarem como trabalhadores, né? E aí isso é feito muito, então, nos espaços que são possíveis em terra. Por exemplo, no ano de 2020, quando, por conta da pandemia, né, toda a embarcação precisou paralisar, muitos desses trabalhadores e passageiros, estavam nos navios quando foi decretado o lockdown internacional. O que aconteceu foi que muitos dos trabalhadores precisavam voltar para suas casas, para os seus países, né, serem deportados para os seus países, e eles ficaram presos dentro dos navios sem conseguir retornar, e não houve ajuda nesse caso de nenhuma associação internacional de trabalhadores, mas basicamente dos estados e das embaixadas dos países representantes para deportar esses trabalhadores, né, para voltar
os seus países de origem. Mas então a gente acaba contando aí com as possibilidades, e aí que está o ponto, a sindicalização acaba ficando muito restrita ao trabalho da marinha mercante de carga. Não sei se eu respondi as duas perguntas, mas... Gabriel, bueno, Gabriel no está ahí no sé si escuchó. Katia por el chat, Ángela, Edgar Romario, es un compañero que conocimos hace poco, él está ahí en la USP, te está haciendo unas preguntas por el chat. Tô vendo, Elas tá em escrevem em português português. também. Sim. Vamos lá. Você percebeu se esses trabalhadores, depois de um primeiro período contratado, eles decidem continuar apesar das condições? Sim, a maioria das vezes. Em caso que continue, qual seria o fator mais relevante para eles continuarem? Tem algum viés por nacionalidade? Tá, vou falar sobre isso. Caso um trabalhador quisesse demandar a empresa, ele faria o processo no país onde assinou o contrato? Quisesse demandar a empresa, você diz entrar na justiça contra ela? Sim, entrar na justiça contra ela mesmo. Tipo, é que eu fico curioso com os processos legislativos que a senhora mencionou. Eu fiquei, nossa, caso eu quisesse trabalhar num cruzeiro e acontecesse alguma coisa e eu quisesse continuar com o processo jurídico, como que eu faria? Tá. E caso o funcionário fique doente, poderia ter dia livre? Bom, vamos lá então. Pergunta número 1. Sim, a maioria deles. Inclusive, há uma média, que agora eu não vou me lembrar, tá, Edgar? Mas eu posso recuperar aqui da quantidade de contratos. Se não me engano, aqui eu realmente posso estar falhando com a memória, mas se não me engano, são 5. Ou seja, os trabalhadores acabam emendando, sabe? Dificilmente trabalhar um contrato e parar, cansei. Porque tem uma questão que é o grande benefício para o trabalhador, para o tripulante, são os salários, né? Então, são salários pagos em dólar, então não há gasto com comida, não há gasto com a moradia, então eles acabam juntando dinheiro. Muitos trabalhadores com quem eu conversei dizem assim, não, eu estou esperando juntar uma certa quantidade, aí eu paro, né? Então, aí eu já respondo a segunda pergunta ali, né? Também, o que faz eles continuarem? Principalmente a questão dos salários. E aí a gente está considerando um trabalhador que é principalmente do sul global, né? Aqui estamos falando desses países, Ásia e África quase que não tem trabalhador, mas principalmente Ásia e América do Sul, que se sujeita, entre aspas, a trabalhos de baixa qualificação no navio, mas não se sujeitaria aos mesmos tipos de funções em terra. O que eu quero dizer, né? Uma camareira aqui é diferente de uma camareira no navio de cruzeiro, sendo as mesmas funções, as mesmas tarefas, mas porque esses salários são maiores em navio de cruzeiro. Então, eles alegam essa é o principal benefício, né, de continuar, e por isso eles continuam, apesar das questões das condições de trabalho. É claro que um ou outro vai dizer assim, vou fazer só um contrato, né, de um período durante a faculdade, por exemplo, são muito jovens em geral, vou fazer um contrato e depois eu paro e retomo a minha faculdade, era só para guardar um dinheiro, enfim. Então, normalmente é esse o discurso que eu verifiquei. Mas, como você colocou na pergunta, sim, existe um viés por nacionalidade. Em geral, asiáticos não têm essa mesma ideia que os brasileiros sul-americanos, porque, em geral, eles já vão casados, com família. Então, eles têm uma organização familiar, doméstica, diferente das nossas. Em geral, aqui vão solteiros. Porque, veja, ficar 6 meses embarcado não é para qualquer relacionamento. Porque é difícil manter um relacionamento assim, né? E pensar também em muitas mães, por exemplo, né?
Você deixaria o filho? É muito difícil. É um trabalho que você abriria mão de muitas das coisas em terra. Diferente dos asiáticos, que já tem uma tradição do marido, no caso ali, o homem da família, imigrar para outro país e mandar dinheiro para sua casa. Inclusive, o próprio estado das Filipinas, o Estado-nação das Filipinas, né, o governo federal das Filipinas, eles têm uma política, né, de incentivo, porque não há emprego para todos no país, então eles incentivam que imigrem para que sustentem as famílias dentro das Filipinas. Né? Então, eles enviam o dinheiro recebido já para o banco das Filipinas, que a esposa, os filhos podem ter acesso. Então, sim, há uma diferenciação por nacionalidade. Caso um trabalhador quisesse demandar, então é a questão da legislação. Sim, é em relação ao país de onde ele fala. No caso do Brasil, a gente tem uma... E aí eu só estou falando do Brasil porque eu não sei como funciona o direito de trabalho em cada país. Mas no caso no Brasil, eu posso entrar na justiça aqui na Justiça do Trabalho no Brasil, requerendo o quê? Nessa situação, requerendo a assinatura da carteira de trabalho. A carteira de trabalho, explicando aí para quem não é brasileiro, né, é um histórico da tua vida profissional, da tua vida de trabalho. Lá nessa carteira registrado todos os seus trabalhos, e aquilo ali vai acumulando um certo recurso, né, porque é feito um pagamento, um certo recurso para ficar para sua aposentadoria, quando você for jubilado, para finalizar. Aposentadoria em português. Então, essa chama Carteira de Trabalho e Previdência Social. Hoje ela é totalmente online, não existe mais o papelzinho, o caderninho, era um caderninho azul, assim. Hoje ela é totalmente online. Mas esse registro da tua carteira de trabalho, o tripulante só vai conseguir a posteriori, ou seja, ele precisa desembarcar, ele não pode fazer isso estando embarcado. Ele vai desembarcar, ele vai entrar na justiça, ele não pode fazer isso de maneira administrativa, ou seja, não posso chegar na superintendência do Ministério do Trabalho e dizer, olha, quero que assine minha carteira. Você vai ter que recorrer à justiça, portanto, precisa de um advogado trabalhista, né, para te ajudar nesse processo, e aí fazer o representante dessa empresa no Brasil fazer a assinatura, né? Fazer esse pagamento das verbas trabalhistas. Isso funciona no Brasil, né? E eu não sei como que é em outros países. E eu digo isso porque, às vezes, eu até recebo contato de algumas pessoas por redes sociais achando que eu sou advogada. Uma vez, você lembra, Ernest, que um rapaz do Peru, acho que escreveu para gente, não sei se foi para mim, foi para o Ernest. Eu tô precisando, eu fui cozinheiro no navio por tantos anos, agora eu quero o pagamento dos meus direitos, benefícios. Eu disse, olha, eu não sou advogada e muito menos eu não sei como que é a realidade do Peru. No Brasil funciona dessa forma, você vai ter que entrar na Justiça do Trabalho. A empresa não é condenada nesse sentido, mas a empresa ela precisa pagar todos os benefícios que foram negados por aquele período. E por que está respaldado em lei? Porque se entende, aí perante a Justiça do Trabalho, se entende que esse tripulante, esse brasileiro, no caso, precisa ser nacionalidade brasileira, esse brasileiro foi contratado no Brasil, todo o processo trabalhista foi feito no Brasil, ainda que por videoconferência, com o cara lá na Europa, mas foi feito no Brasil. Todo esse processo de contratação foi feito no Brasil e ele foi como se fosse transferido para uma empresa internacional. Então, a legislação ela deve responder naquele país no qual ela fez esse processo de contratação e assinatura do contrato. Pergunta 3. Caso o funcionário fique doente. Bom, aí eu vou dizer depende. Assim como tem o day off, que é a folga, existe o medical off, que é a folga por questões de saúde. Mas todos os depoimentos que eu recebi variavam muito conforme o centro médico do navio, porque quem faz essa triagem são os médicos do navio.
A gente tem 2 ou 3 médicos que fazem esse atendimento. Não há não sei se alguém já visitou essa parte, mas não é um grande hospital, obviamente. É um centro médico que consegue fazer alguns atendimentos ali de primeiros socorros, né? Já eu vi relato de pequenas cirurgias, inclusive, casos mais, por exemplo, corte, decepar alguma parte do corpo, é possível fazer algum tipo de pequenas cirurgias ali dentro do navio. Não é o ideal, é claro, mas existe esse centro médico dentro do navio. São eles que eles vão fazer essas triagens para saber se o tripulante pode ficar de medical off, né? Pode ficar sem trabalhar naquele dia. E aí há relatos diversos, desde médicos mais exigentes, não, você tá bom, volta a trabalhar, até uns mais compreensivos, de não, você fica na cabine por 1, 2 dias, né? Uma das entrevistadas com quem eu conversei fez relatos assim assustadores de que ela foi humilhada, ela tinha torcido o pé, depois deu uma luxação grave na região do joelho, e ela foi humilhada, enfim, daí ela teve que desembarcar no porto mais próximo para ser atendida no hospital em terra. Mas é isso, assim, vai depender muito de como vai ser esse atendimento no centro médico. Estás viendo en el chat, Ángela, la Sim, estou consulta vendo. de Ana. Ana Oliveira. O ganho por hora desses trabalhadores seria superior ou equivalente aos ganhos de pessoas? Superior. Eu não falei sobre salários, mas média, eles recebem entre 500, a partir de $500, $600 por uma função básica, assim, né? Então, função de camareiro, por exemplo, assistente de camareiro. Então, são superiores se a gente fizer essa conversão, né? Agora, são salários baixos se você pensar isso aplicado em contexto dos Estados Unidos e Europa. Né? Pensar $500 para um custo de vida que é nos Estados Unidos e na Europa é um salário muito baixo. Só que quando você faz a conversão para a moeda brasileira, que está no momento desvalorizada, então vezes 6, né, mais ou menos, R$6, então você vai ganhar o teu salário comparado com as ocupações similares em terra são maiores. E é por isso que há um certo discurso político, um discurso de defesa dos cruzeiros que critica essa apresentação toda que eu fiz. Ou seja, bom, eles estão trabalhando muito, mas eles recebem. Ele não tem descanso semanal. Sim, mas isso é pago em dinheiro, né? O que eu questiono na tese é que até que ponto um descanso semanal pode ser trocada por um dinheiro. Esse é o ponto, né? A gente está monetizando a saúde, a gente está monetizando a qualidade do trabalho, né? Então, esse é um discurso, né? Ou seja, eu recebo pelo dia que eu estou trabalhando. Pode até ser, você recebe assim, fazendo essa divisão, né? Você recebe por mês, faz a divisão dividido por 30, você está até recebendo realmente mais. Mas a tua saúde não está sendo recompensada, né? E uma hora isso vai acabar estourando, né? Em acidentes de trabalho, adoecimentos mais graves que vão ser vistos depois de muitos anos, né? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Para cerrar. ¿No? Bueno. Bien, Ángela. Pues entonces, para cerrar, no, te agradezco, doblemente agradecida, con el nene también, que se aguantó y esperó por su mamá. Así que ya estamos Ahora acostumbrados está ya con todo padre. a esto. Ok, bien. Así que de verdad que agradecida que hayas sacado este tiempito en medio de tu licencia. Acá, bueno, si llegamos a organizar alguna actividad, por supuesto te estaremos
te estaremos avisando porque andamos con ganas hace rato de poder como organizar una presentación muy amplia, ¿no? De los impactos de los cruceros, porque, digamos, acá en Uruguay, independiente como también a todos los gobiernos, digamos, que han pasado, les seduce, como tú lo sabes, que pasa en otros destinos, ¿no? La idea de promover el turismo de cruceros. En Punta del Este además se quiere hacer un muelle para que desembarquen cómodamente los cruceristas, ¿no? Entonces, queremos es como poner sobre la mesa, bueno, sí, todos los beneficios, pero también la otra parte ¿no? La otra parte oscura o negativa que tiene la industria, al menos para que se den a conocer, ¿no? Ojalá que cuando podamos organizar eso te podamos tener, porque bueno, te has dedicado a estudiar esta parte de laboral, ¿no? Entonces creo que es bueno Sim, que se conozca. Así com que, certeza. bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a los que se quedaron hasta ahorita también acá Eu que y nos agradeço, estamos agradeço viendo o por ahí. convite, agradeço todas as perguntas. Gabriel, Ana, Edgar, é um prazer estar com vocês. A gente fica à disposição para conversar para essas futuras pesquisas, quem sabe futuras pesquisas comparadas, acho isso muito interessante. Pensar no que o Edgar pergunta, né, sobre a questão do direito do trabalho, legislações trabalhistas diferentes, estamos aqui, né, tão próximos uns dos outros, né? Vocês sabem que eu já morei na fronteira com o Uruguai, eu morei no Rio Grande do Sul, na cidade chamada Santa Vitória do Palmar. Vocês sabem onde fica? Ali do lado do Chuí, Uruguai. Então eu conheci bastante ali a região de Melo, a região do norte do Uruguai. Então tem uma relação de afeto bastante grande com o Uruguai. Mas é isso, assim, embora tão próximos, a gente tem ainda questões que a gente pode pensar a título de comparação, né? Não sou gaúcha, não. Eu sou paulista, Gabriel provocándote. Te provoca. Es que Gabriel es de corazón carioca. Y gaucho, y después es gaucho. Entendi. Bien. Bueno, Ángela, un abrazo entonces y muchas gracias. Tchau. Obrigada. Estamos en contactos. Chao, chao, que esté muy bien. Chao.